Oi, tudo bem? Se você ficou decepcionado com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esse filme irá te deixar pelo menos um pouco mais feliz. O mais novo lançamento da Disney traz inúmeros personagens da empresa e muitos outros vindos diretamente dos concorrentes da própria Disney, sendo um verdadeiro e digno Multiverso da Loucura. Hoje, no Explicando Filmes, eu irei comentar sobre o filme Tic e Teco Defensores da Lei. Irei mostrar algumas participações especiais que tiveram ao longo do filme. Então, continua no vídeo se você não quiser perder isso. E só para avisar, esse vídeo contém spoilers. A mais nova animação dos estúdios Disney conta a história dos famosos esquilos Tic e Teco, dois atores que eram protagonistas da série de sucesso dos anos 90, Tic e Teco e os Defensores da Lei. Tic e Teco se conheceram na escola quando ainda eram mais novos e viraram melhores amigos, tanto que foram juntos em direção a Los Angeles para virarem atores, onde trabalharam até conquistarem os papéis de protagonistas na série que os levaram ao estrelato, junto de seus mais novos amigos, Monty Ray, Zipper e Geninha. A série era um sucesso e os atores estavam no auge do estrelato. No entanto, Teco se sentia infeliz por achar ser apenas o personagem bobão e que sempre estava sob as sombras de Tico, e recebe uma proposta de fazer uma série solo. Ele aceita essa proposta, mesmo com Tico dizendo que isso faria a série principal acabar, e é exatamente o que acontece. A série, junto com seus personagens, são esquecidos, e a amizade entre os dois esquilos acaba. Passados anos, Teco continua tentando fazer sucesso e se apresenta em eventos geeks. Ele também fez uma cirurgia computadorizada para ficar mais realístico, bem parecido com os outros esquilos que vocês conhecem bem. Enquanto isso, Tico trabalha como vendedor de seguros e possui uma vida comum. Inclusive, é durante este início de filme que vemos a primeira participação do Sonic Feio, nome dado ao visual que virou meme por ter sido imensamente rejeitado pelos fãs do ouriço para o filme live action de 2020. O personagem é amigo de Teco, que, assim como ele, se encontra na convenção de fãs, e se gaba sobre ter conseguido um trabalho em um seriado investigativo junto com o FBI, fato esse que não faz Teco acreditar muito nele. Também vemos outros personagens que caíram no esquecimento após grandes papéis, como Tigresa da Marvel e Lumière de A Bela e a Fera. Tic e Teco não se vêem há anos, mas tudo isso muda quando o antigo amigo de elenco, Monty Ray, ou Monty, pede ajuda dos dois pois estava sendo perseguido por conta de seu vício em queijo fedido pela Gangue do Vale, um tipo de organização criminosa que sequestra personagens de desenhos animados endividados com eles e os transforma em versões piratas deles próprios para participarem à força de filmes legais. Os esquilos acabam não ajudando muito o amigo, que realmente é sequestrado pela gangue. Após saberem do sequestro do amigo, Tic e Teco precisam se juntar mais uma vez para conseguirem salvar Monty. No local do crime, eles conhecem o Capitão Massinha, que também investiga a Gangue do Vale há anos, mas sem sucesso de captura. Eles também conhecem a detetive Ellie Steckler, que é uma grande fã da série Defensores da Lei. A primeira evidência que os protagonistas possuem para procurarem seu amigo é através da embalagem do queijo fedido de Monty, que os dão um endereço onde poderão fazer suas primeiras investigações. Eles vão até a rua principal, que é representada pela famosa Main Street dos parques da Disney. Ali, eles vão até o vendedor de queijos Bjorn, o responsável por vender queijos fedidos para Monty. Eles dizem que estão atrás do amigo e que podem recompensá-lo. Porém, Bjorn apenas se interessa por eles quando Teco diz que eles são atores, fazendo com que o queijeiro diga que o seu chefe, Sweet Peach, tem bastante interesse em atores. Isso era o que Tic e Teco precisavam, já que Sweet Peach é o chefe da Gangue do Vale. Os esquilos são levados até o chefe da gangue, e vão parar no Vale da Estranheza, onde estilos de animações estranhas do começo dos anos 2000 vivem ali. Eles são recepcionados pelos capangas de Sweet Peach, um anão viking de captura de movimento e o urso polar da Coca-Cola. Vemos então que Sweet Peach nada mais é do que o famoso Peter Pan, em uma versão velha e com uns quilos a mais. O personagem conta que depois que ficou mais velho, foi demitido de seus trabalhos e se tornou o chefe do crime que é hoje. Ele até mesmo fez um filme pirata de Peter Pan, o que deu muito certo e fez com que ele começasse a fazer mais e mais filmes piratas. Tic e Teco tentou conversar com Peter Pan, querendo que ele dê uma chance para seu amigo Monty e o solte, pois eles pagariam a dívida do amigo. Mas é claro, Sweet Peach não gosta e não aceita a ideia. Na verdade, ele prefere fazer um reboot pirateado dos esquilos e tenta os sequestrar para que eles tenham o mesmo destino do amigo. Porém, eles conseguem fugir, e o plano de tentar recuperar Monty não funciona por hora. Após fugirem, eles contam com a ajuda de Ellie para saberem o que poderiam fazer. Uma referência bem interessante acontece nessa parte, quando Ellie conta que quando a Peppa Pig sumiu, ela acreditou em informações falsas sobre a Gangue do Vale, o que fez com que a polícia atacasse os estúdios da Nickelodeon Jr. e fossem atacados pela patrulha canina. Ano passado, quando a Peppa Pig sumiu, eu acreditei numa informação falsa e fiz o esquadrão todinho atacar os estúdios da Nick Jr. E a patrulha canina revidou.
De toda forma, Teco mostra sua garagem cheia de relíquias relacionadas à série e ali eles bolam um plano para irem até a casa de banho que Sweet Peach frequenta, para assim roubarem o seu relógio digital que os dariam a localização do lugar que Monty poderia estar. Na casa de banho, os esquilos fingem serem ratos encanadores para poderem entrar despercebidos pelos capangas de Sweet Peach. Após passarem por Randall Marsh de South Park e o tio Patinhas nadando em dinheiro, eles localizam Sweet Peach e seu armário, e precisam descobrir a senha para pegarem o relógio. Porém, antes que possam pegá-lo, são parados por um DJ Cobra que é muito fã deles, e precisam criar uma distração onde fazem rap para conseguirem pegar o relógio. No final das contas, eles conseguem, e vão para a localização necessária junto de Ellie. Ela também chama a polícia para que vejam o local. Ao chegarem lá, tudo vazio, porém descobrem provas de que os personagens sequestrados pela gangue estavam ali. Há muitas máquinas que são utilizadas para fazer as cirurgias que editam os personagens para pirateá-los, e de alguma forma o Tico e o Teco vão parar ali dentro e quase acontece o mesmo com eles. Há uma cena bem legal mostrando como eles ficariam em estilos de animações diferentes, e podemos reconhecer eles nos estilos de Os Simpsons e Rick and Morty, além de versões de anime, heróis da Marvel e de outros desenhos. Depois de saírem quase 100% dali de dentro, Chico acaba ganhando uma orelha do Snoopy e eles se deparam com um paredão cheio de partes de outros personagens que foram pirateados. Eu consegui identificar a luva do Mickey, o nariz da Pantera Cor-de-Rosa, a chave e o cabelo do Sora de Kingdom Hearts, o cabelo do Jimmy Neutron, o chapéu e o guarda-chuva do Grilo Falante, o corpo do Shenlong de Dragon Ball e o corpo do Senhor Cabeça de Batata, além de, claro, o bigode do Monty. Quem conseguir reconhecer mais partes, comenta aí. Ao saírem do lugar, é possível ver que os vilões já sabiam que a polícia estaria ali, e por isso conseguiram escapar antes que eles chegassem. Na delegacia, e sem saberem o que fazer, os esquilos acabam discutindo e falando sobre o passado, pois ambos ainda possuem ressentimento sobre os acontecimentos daquela época. Mas isso logo é deixado de lado quando os dois começam a sentir o cheiro de uma colônia que apenas Monty usava. O cheiro vinha da sala do Capitão Massinha, que estava junto com Ellie naquele momento. Isso faz com que Tico e Teco desconfiem dos dois, mas Tico diz que seria muito óbvio e clichê se o capitão fosse o verdadeiro vilão. Desde o início ele já suspeitava de Ellie, por conta de comportamentos que, segundo ele, eram suspeitos por parte dela. Naquele momento eles não poderiam confiar em ninguém, mas Teco conhecia alguém que poderia os ajudar. Novamente, o ilustre Sonic Feio aparece, e os esquilos pedem ajuda a ele, pois Sonic conhece pessoas do FBI, já que supostamente estava fazendo um programa com eles. No entanto, o ouriço nega, e nesse tempo Peter Pan e seus capangas acham a localização dos protagonistas, fazendo com que eles tenham que fugir. Nesse momento, a Disney faz tudo o que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deveria ter feito: enfiar um monte de personagens de diversos mundos goela abaixo dos fãs. São inúmeros personagens e referências mostradas nessa parte. Irei citar alguma delas agora. O Paul Rudd, ator de Homem-Formiga, as My Little Ponies, um dos meninos perdidos de Peter Pan, o He-Man e o Skeletor, o Tico com a roupa do Indiana Jones, um stand do Voltron, a Doutora Brinquedo do Disney Junior, o Pumba de Rei Leão, o Mantis de Kung Fu Panda e o Bob de Monstros vs Alienígenas, que inclusive são dublados pela mesma pessoa, sendo ela o ator Seth Rogen, que também dubla o anão Vicky, e a versão live action do Baloo de Mowgli, que também é mostrado mais para o começo do filme. Eles são perseguidos pelos capangas, e um deles consegue raptar Tico, enquanto que Teco consegue fugir, sem perceber que o amigo tinha sido levado. Enquanto isso, Ellie se prepara para ir atrás dos esquilos e ajudá-los, porém, ela é informada pelo Capitão Massinha de que conseguiram uma pista sobre os criminosos, e ela deveria ir e acompanhar ele. Tico está preso com os criminosos, e nesse momento Sweet Peach ainda tem a audácia de dizer que sempre preferiu Alvin e os esquilos, sendo chamado de monstro por Tico. Além disso, eu sempre gostei mais de Alvin e os esquilos. Seu monstro. Ellie chega nesse momento, rendendo os criminosos. Porém, o tiro saiu pela culatra, e o Capitão Massinha também revela ser o vilão da história, sendo parceiro de Sweet Peach. No final das contas, o clichê aconteceu, e os próprios personagens zombam disso, pois mesmo que seja um completo clichê, a farsa realmente funciona. Enquanto isso, Teco não sabe o que fazer, e precisa achar uma maneira de ajudar o seu amigo. Ele recebe uma ligação de Ellie, que está sendo obrigada a ligar para ele e dizer para que ele vá até onde ela, Tico e os criminosos estão. Claro que é tudo muito suspeito, e Teco diz isso. Porém, ela também dá uma dica a ele, citando o episódio Seguindo as Estrelas da série que ele protagonizou como sendo o favorito dela. A partir disso, ele assiste o episódio novamente e consegue decifrar o código que ela passou e toda a situação que estava ocorrendo com os amigos, como num passe de mágica. Antes de ir bancar o herói, ele vai atrás de antigos amigos, sendo eles Janine e Zipper, que agora são casados e constituíram uma família juntos. Ele precisa da ajuda dos dois para conseguir salvar Tico e Ellie, e os três vão voando em direção ao lugar em que os dois estão presos. Enquanto isso, Tico está prestes a ser editado cirurgicamente. O plano de Teco é ser jogado do avião em cima de fogos de artifícios em direção ao túnel de exaustão.
Porém, isso dá errado, e ele entra pela janela e destrói a máquina que estava prestes a fazer a cirurgia em Tico, que é liberado, assim como Ellie. Porém, logo Sweet Peach captura Tico e ameaça apagá-lo. Os esquilos tentam convencer o vilão com o famoso discurso no jutsu, porém eles claramente não possuem o mesmo efeito que o Naruto tem com seus vilões. De toda forma, a máquina explode, e até podemos ver os mesmos fogos de artifício explodindo no ar e formando o símbolo do Mickey. A máquina se revolta, transformando o urso polar da Coca-Cola em uma fadinha e Sweet Peach em um monstro bem peculiar. Segundo a minha colinha, ele tem a cabeça de uma versão em CGI do Fat Cat, o torso do Peter Pan, o braço direito do Destruidor de as Tartarugas Ninjas, com uma arma blaster que atira as Bilbala de Super Mario, o braço esquerdo do Ralph de Detona Ralph, as calças do Mickey Mouse, a perna direita do Woody de Toy Story e a perna esquerda do Optimus Prime de Transformers. No mínimo, bem peculiar. Vemos que o Capitão Massinha tenta fugir, mas Ellie vai atrás dele, e Tic e Teco também tentam fugir, mas Sweet Peach vai atrás deles. Enquanto fogem, os esquilos passam por diversos estúdios de filmes que estão sendo feitos ilegalmente, como Ursinho Pooh, Os Simpsons, Aladdin sendo protagonizado pelo personagem Bafo, amigo e inimigo de Mickey Mouse, e Tic e Teco até fogem voando no tapete mágico, enquanto que o vilão dá uma de T-Rex do Jurassic Park. Enquanto isso, Ellie e o Capitão Massinha travam uma luta intensa um com o outro, com a Massinha dando diversos golpes na mulher. Porém, ela acaba sendo bem mais inteligente e o atinge espirrando o gás do extintor de incêndio nele, o que faz com que ele congele e ela o quebre em muitos pedaços. Voltando para Tic e Teco, eles estão encurralados por Sweet Peach e bolam um plano baseado em um dos episódios de sua série, que consiste em distrair o vilão com passarinhos, já que agora ele era metade gato, em um ponto específico, e tentar fazer com que uma caixa gigante caísse sobre ele. O plano não dá certo de primeira, mas eles são salvos por ninguém menos do que o Sonic feio em um helicóptero do FBI. No final das contas, ele não estava mentindo sobre a sua série. Isso faz com que Sweet Peach se distraia e tente acertar o helicóptero, e Tic Teco consegue derrubar a caixa sobre o vilão, que é derrotado. Os protagonistas comemoram sua vitória, mas, como em todo bom filme, ainda precisa ter um pouquinho de drama no final, Antes que Sweet Peach seja preso pelo FBI, ele consegue se levantar e atirar uma última vez em direção aos esquilos. E Teco, vendo isso, se joga na frente de Tico, que seria acertado, levando o tiro por ele. Teco desmaia e Tico se desespera pelo amigo, lembrando do passado deles e falando que não seria nada sem ele e todas essas coisas melosinhas e fofinhas. No final das contas, o Teco estava ouvindo tudo e se levantou, mostrando que não havia sido atingido pois carregava o medalhão que Tico havia dado para ele em algum momento do filme. Os dois percebem que eles estavam no lugar onde os filmes eram filmados, e muito provavelmente seu amigo poderia estar ali. Eles vão atrás dele, seguindo o cheiro do perfume que apenas Monty usava, e o acham preso em um container junto de muitos outros personagens, todos modificados de alguma forma. São muitos, mas podemos ver o Pica-Pau misturado com Gasparzinho, um com a calça e os pés do Patrick de Bob Esponja, outro bem parecido com o Dipper de Gravity Falls, um com o rosto do Abu de Aladdin, um animal com a camiseta e a cabeça do Phineas de Phineas e Ferb, um com a roupa do Fred de Flintstones, o grilo falante de Pinóquio, o gato de Alice no País das Maravilhas misturado com as cores do Tigrão de Ursinho Pooh, o linguado de A Pequena Sereia, o Bambi branco e voador, o Atim de A Branca de Neve, a versão sapa da Tiana de A Princesa e o Sapo que voa, e até mesmo um baixinho que é bem parecido com Naruto, assim como muitos outros que eu não pude identificar. E por fim, mas não menos importante, o Monty com as orelhas do Dumbo aparece e se reencontra com seus amigos esquilos. Não apenas eles, como também com Geninha e Zipper, e a turma dos Defensores da Lei se reúnem novamente. Ela entrega uma massinha para o FBI e é até chamada por eles para trabalhar lá, porém ela diz que quer abrir a sua própria agência de detetives. Ela também se encontra com todos os integrantes dos Defensores da Lei, realizando seu sonho de fã e conhecendo seus ídolos. E assim, o filme termina, mostrando algumas cenas de como os personagens ficaram depois. Os Defensores da Lei voltam todos a serem amigos novamente e provavelmente estão fazendo um reboot da série. A Ellie abre a sua própria agência de detetives, Sweet Peach, Massinho e os capangas estão presos e ainda mostra alguns outros criminosos fazendo briga de Muppets e vendendo filmes piratas. Também podemos ver um filme novo de uma mistura dos Defensores da Lei com Velozes e Furiosos, estrelado com Vin Diesel, assim como Paul Rudd estrelando Homem-Tia, satirizando Homem-Formiga. Também aparece uma cena pós-crédito com os Defensores da Lei se apresentando no evento geek que Teco ia anteriormente, e com a aparição do personagem Pato Asa Negra, reclamando que o público queria o ver, e não os outros. Esses são os personagens esquecidos no limbo da Disney, e nem eu lembrava dele.
Mas e aí, o que você achou desse filme? Gostou dos inúmeros personagens e referências que aparecem nele? Eu particularmente gostei muito, e não imaginava que esse filme poderia ser tão bom. Então, comenta aí o que você achou e quais outras referências que você encontrou pelo filme. Eu vou adorar ler o seu comentário. E se você quiser ver mais conteúdo sobre filmes e séries, é só se inscrever no Explicando Filmes, que muitos outros vídeos virão pela frente. Muito obrigada por ter chegado até aqui e tchau!